Certa vez, estava eu, a minha namorada Carla, a minha prima Letícia e o seu namorado José. Nós estávamos saindo de viagem de Minas para a Bahia. Íamos passar uns dias no sítio da família da minha namorada, que ficava em um vilarejo nos arredores da cidade de Encruzilhada, na Bahia. Esse sítio era apenas usado para a família da minha namorada passar o final de semana. Era um sítio usado apenas em época de festas. E quando fomos, não tinha ninguém lá no sítio, e ficaria apenas nós quatro. Já estávamos há um certo tempo viajando, até chegar ao final da tarde, já virando para a noite. Eu estava dirigindo e passei por um posto de gasolina de beira de estrada e pedi informação sobre um determinado vilarejo que ficava próximo à cidade de Encruzilhada que estava procurando. O rapaz do posto logo me indicou o caminho. Bem, logo partimos naquela direção. Apesar de muita insistência dos meus amigos para ficarmos no posto para ali pernoitar, eu decidi continuar a viagem. Então partimos, e passando algum tempo, já na escuridão da noite, começamos a passar por um caminho todo esburacado. O carro era um Uno. A estrada estava um breu, pois só se via a frente do carro, iluminada pelos faróis. E atrás e dos lados era um breu total. Em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos, e então morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica no carro, no caso, os faróis. De repente, ouvimos do lado de fora do carro um tipo de relincho, como se fosse um relincho de porco e de cavalo junto, seguido de um assobio. Começamos a olhar e procurar o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando observamos algo se mexendo no milharal. Para nossa surpresa, avistamos em seguida um ser com a aparência de um cachorro, parado a uns 10 metros do carro. Ele apareceu ali misteriosamente. Aquele cachorro era bem grande e tinha os olhos bem vermelhos, como brasa, e logo notamos que aquele cachorro estava em pé, flutuando. Nesse momento, todos nós já estávamos tremendo de medo, e ao mesmo tempo tentando ligar o carro, paralisados diante daquela imagem diabólica. A criatura virou o rosto em nossa direção e deu uma bufada de vaca. Em seguida, ele virou para outra direção e saiu em alta velocidade para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e saímos em disparada, em meio aos buracos da estrada, mas conseguimos sair dali. Dirigimos por mais umas meia hora e chegamos no sítio que ficava no vilarejo. Não comentamos o ocorrido, nos alojamos e fomos dormir. No outro dia cedo, José estava com um aspecto de cansado. Perguntei a ele se ele não dormiu direito, e ele disse que passou a noite em claro, pois do seu quarto ele pôde ouvir um forte assobio vindo da mata. Ele dormiu com a minha prima em um dos quartos. Ele tentou acordá-la, mas ela parecia estar em um sono muito profundo e não acordava. Ele decidiu abrir a janela para ver se via algo. E realmente ele viu. Aquele mesmo cachorro negro que avistamos na estrada durante a viagem estava lá, embaixo da janela, o observando com seus olhos vermelhos como brasa. José fechou a janela e correu para a cama. Depois de um tempo, começou a chover e os assobios pararam. E assim ele conseguiu dormir, mas eram por volta de 4 da manhã. Naquele mesmo dia, por volta das 3 da tarde, tínhamos acabado de almoçar, e o José começou a escutar alguém o chamando de fora do sítio. Ele nos perguntou se ouvíamos algo, mas ninguém ouvia nada. Estávamos todos bebendo, então achamos que a bebida estava fazendo ele ouvir coisas. Sem que percebêssemos, ele saiu e foi em direção à voz que o chamava. Algum tempo depois, demos a sua falta, e depois de uns 30 minutos, ele volta bem assustado. Perguntamos a ele o que aconteceu,
e ele disse que um velho o chamava próximo à mata. E quando ele chegou próximo, o velho lhe pediu um cigarro. Ele disse que não tinha, e adivinhe, o velho se transformou naquele mesmo cão que vimos na estrada. O José correu muito e o cão veio o perseguindo. Quando José olhou para trás para ver a distância que ele estava do cão, ele percebeu que o cão não corria, mas sim flutuava. Quando ele chegou a um determinado ponto, já próximo ao sítio, o cão desapareceu. E foi quando ele chegou assombrado e ofegante. Eu e minha namorada saímos para ver se encontrávamos esse velho, ou até mesmo esse cão, mas não vimos nada. O José havia começado recentemente um namoro com a minha prima. Ela estava obcecada por ele, mas esse José tinha um passado negro. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas, assalto à mão armada e violência contra a mulher. Porém, infelizmente, só viemos a saber desse fato bem mais tarde. Naquela noite, ele e a minha prima discutiram. Não me recordo o motivo, mas ela, para fazer o namorado esfriar a cabeça e fazer as pazes, o chamou para ir até o rio. Como estava uma noite clara de lua cheia, ela propôs que eles ficassem conversando um pouco à beira do lago até ele esfriar a cabeça. Para não me meter em briga do casal, eu e Carla optamos por ficar e deixar eles a sós. Quando deu por volta de 10 horas da noite, Carla e eu fomos dormir. E por volta de 2 da manhã, fui acordado pelos gritos da minha prima, que me chamava aos prantos. Perguntei a ela o que houve, e tudo que ela disse é que queria ir embora. Perguntei pelo José, e ela disse que ele tentou a matá-la. Dei as chaves do carro para Carla e pedi que ela levasse a minha prima para a casa dos seus tios, que ficava a 50 quilômetros dali, e depois voltasse com o carro. E assim ela fez. Enquanto isso, fui atrás de José para tomar satisfação com ele. E quando cheguei no rio, me deparei com algo chocante. Havia um cachorro enorme comendo algo à beira do rio. Mesmo com muito medo, eu me aproximei para ver. Pois mesmo o local estando bastante claro pela luz da lua, eu só poderia ver detalhadamente se estivesse mais próximo. Quando cheguei a uns 5 metros do cão, aquilo olhou para mim e pude ver a face do demônio. Era o mesmo cachorro de olhos vermelhos que avistamos na estrada. E aquilo que ele devorava era o corpo do José já sem vida. Eu só o reconheci por causa das roupas. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim, e a única coisa que passou pela minha cabeça foi que eu iria morrer ali. Aquilo mastigava o corpo do José, quebrando seus ossos nos dentes e fazendo muito barulho. Fui me afastando aos poucos daquela besta, mas aquilo parou o que estava fazendo e olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e demoníacos. Nessa mesma hora, ouvi um uivo vindo do mato, e quando olhei, era outra criatura. Porém, muito diferente daquele cão. Essa criatura já parecia com o urso, mas a sua cara era semelhante à cara de um gorila, com traços humanos. Tinha focinho que lembrava de um cachorro, e aquilo andava envergado, com as patas da frente chegando ao joelho. A sua pelagem era toda branca. Havia muito pelo da cintura para cima, e da cintura para baixo a pelagem era menor. Aquela criatura veio andando em minha direção, e quando voltei a minha atenção para o cachorro, ele já havia desaparecido. Aquela criatura albina transbordava de uma beleza incrível, e todo o medo que eu sentia foi embora naquele momento. Algo dentro de mim me dava a certeza que aquilo não me faria mal. Aquilo chegou próximo a mim e ficou parado me observando. Bem de perto, eu pude perceber que os seus olhos também eram vermelhos. Porém, não era aquele vermelho demoníaco, como o do cachorro. Eu passei a minha mão naquilo e pude sentir a sua pelagem lisa e macia. Em seguida, aquilo correu para o mato, em direção oposta de onde veio, em uma velocidade que mal pude acompanhar com os meus olhos.
e em seguida desapareceu. Corri de volta para o sítio, e depois que a minha namorada chegou com o carro, nós ligamos para a polícia e contamos toda a história. Claro que tiramos a parte do sobrenatural. Assim que a polícia chegou, contei apenas que a minha prima saiu para o lago com o José, e em seguida ela voltou chorando, e quando fui procurar pelo José, ele já estava morto. Claro que omiti todo o fato sobrenatural, pois a polícia trabalha em cima de provas e evidências. No dia seguinte, saiu um inquérito policial, e dizia que José foi atacado por uma onça e devorado vivo. Bem, eu sabia que não foi uma onça. Mas outro fato surpreendente foi que a polícia puxou a ficha de José, e viemos a saber que ele era acusado de estupro, latrocínio e estava foragido. Eu pude ver nitidamente a cara de felicidade da polícia pela morte do José. Depois de 2 semanas, a minha prima estava mais calma, e fui falar com ela, até que ela resolveu me contar o que realmente houve naquela noite. Ela disse que assim que chegou no rio com o José, ele começou a agredi-la. Ela tentou voltar para o sítio e ele agarrou e tentou violentá-la. Como ela resistiu, ele levou ela para o rio e tentou afogá-la, até que ela desmaiou. Achando até que ia morrer, ela logo acordou a uns 100 metros da margem do rio e viu aquela criatura gigante de pelos brancos do seu lado. Ela olhou para os seus olhos vermelhos, mas ao invés de sentir medo, ela sentiu uma paz. Ela ficou apenas observando aquela criatura albina. E quando a criatura percebeu que ela estava bem, aquilo correu em direção à mata e desapareceu. A minha prima levantou meio que atordoada, e quando olhou para a margem do rio, ela só percebeu um cachorro grande comendo algo na beira do rio. Ela via a silhueta daquele cachorro enorme comendo algo e sacudindo a cabeça como se arrancasse pedaços de carne daquilo que comia. Ela não pensou 2 vezes e correu de volta para o sítio. Bem, na minha opinião, aquele cachorro era um cão do inferno que estava atrás do José para puni-lo por todas as coisas ruins que ele fez na vida. Isso explicava o fato que somente ele via o cachorro. Quanto ao lobisomem albino, eu acredito que era um espírito do bem que estava ali para nos proteger de José e do cão negro do inferno. Esse é o meu relato. Eu tenho a Carla e a minha prima como testemunha desse fato. A minha prima não gosta de tocar nesse assunto, mas me casei com a Carla, e foi ela que me incentivou a escrever esse relato e mandar aqui para o canal. Boa noite. No ano de 1950, a minha avó, o meu avô e os seus 3 filhos tinham acabado de chegar de Pernambuco para São Paulo. Eles não tinham aonde ficar e andaram o dia todo. Ao anoitecer, eles passaram em frente a um casarão velho e abandonado. O meu avô, que se chamava José, ele disse para minha avó: "Vamos passar a noite aqui até o dia amanhecer." A minha avó aceitou, pois as crianças estavam cansadas e precisavam dormir. E além do mais, já estava começando a chover. Eles pensaram que não seria de todo mal passar a noite ali naquele casarão, já que o mesmo estava abandonado. Após estarem bem acomodados em um dos cômodos, as crianças que, como estavam muito cansadas, não custaram a dormir, e os meus avós ficaram conversando. Começaram a contar relatos de assombração que ocorria durante a quaresma lá em Pernambuco. E por coincidência, aquela era uma noite de quaresma. Quando deu por volta de 1 da manhã, eles tentaram pegar no sono, pois durante o dia teriam que andar muito atrás de trabalho. No momento que eles estavam pegando no sono, eles escutaram uns passos pela casa e suspeitaram que tinham mais pessoas na casa. Eles pegaram o lampião a querosene e saíram à procura de quem ou o que estava andando. Assim que saíram do quarto,
eles passaram a sentir um forte fedor de cachorro molhado. E quando abriram a porta que dava para a cozinha, eles viram um cachorro muito grande, e aqui ele estava curvado. Aquele cachorro estava comendo algo. O meu avô cometeu o erro de bater o pé para o cachorro. Então aquele cachorro de pelagem preta parou o que estava fazendo e olhou para o meu avô com os olhos vermelhos como brasa. O cão parecia não enxergar pelos olhos vermelhos. Então aquilo se pôs de pé e foi cheirando o ar e em seguida começou a rosnar em direção dos meus avós. O meu avô logo percebeu que aquela coisa não era desse mundo. E em um breve momento que o meu avô olhou para aquilo que a criatura estava comendo, ele pôde jurar que era uma perna humana. A criatura veio para cima do meu avô e ele, no reflexo, deu um chute bem forte na cabeça daquela coisa. Aquilo nem se mexeu com o chute, mas a sua expressão ficou de muito ódio e parecia que aquilo atacaria o meu avô fatalmente. No exato momento, a minha avó jogou o lampião a querosene em cima daquilo, colocando fogo na criatura, que deu um forte urro de dor. Meus avós correram para o cômodo onde estavam as crianças e trancaram as portas e ficaram calados. Depois disso, passaram a ouvir barulhos como se alguém estivesse arrastando móveis e batendo as portas. As crianças acordaram no meio da noite chorando e diziam que estavam vendo 2 olhos vermelhos e que mesmo se eles fechassem os olhos, eles ainda enxergavam esses olhos vermelhos. Meus avós logo imaginaram que esses olhos eram os mesmos olhos da criatura que eles tinham visto na cozinha. Mesmo com todo aquele tormento, eles decidiram ficar na casa. Esperaram até o dia amanhecer para irem embora. Na manhã seguinte, eles arrumaram as coisas e antes de sair da casa, eles viram que não havia nem sinal da criatura, e muito menos daquela perna humana que a criatura devorava. Eles pensaram que talvez não fosse algo físico, mas sim uma assombração. E assim que eles saíram, eles encontraram uma moradora de rua. E essa mulher disse que eles tinham muita coragem de ficar ali, naquele casarão mal assombrado, ainda mais em época de quaresma. Meus avós questionaram a mulher, e ela disse que naquela casa morava um rapaz que virava lobisomem na lua cheia. O casarão era herança da sua falecida mãe, e devido à sua maldição, ele morava ali sozinho, pois o mesmo não podia ter família. O seu pai biológico sabia que o filho se transformava em bicho. Então, certo dia, o seu pai foi até esse casarão e matou o rapaz. Isso aconteceu em uma noite de quaresma. O seu pai nunca foi preso, pois não havia provas suficientes contra ele. Porém, mesmo depois de morto, várias pessoas presenciaram uma criatura semelhante a um cachorro muito grande entrar e sair do casarão em noites de quaresma. A mulher também disse que uma vez alguns garotos entraram no casarão em busca de aventuras. Porém, o que eles viram ali os deixaram traumatizados pelo resto da vida. Quando a polícia chegou no local para socorrê-los, eles estavam em estado de choque. E quando perguntavam o que eles tinham visto, todos falavam a mesma coisa: lobisomem. Boa noite. Olá, meu nome é Antônio. Essa história se passou comigo em 1997, quando eu tinha 20 anos. Eu moro no Agreste pernambucano, em um município chamado Passira. Eu trabalhava em plantações de milho fazendo a colheita dos milhos. Um amigo, que aqui vou chamá-lo de João, ele me falava que tinha um homem que morava perto do cemitério e que esse tal homem era muito estranho. Ele era meio amarelado, com olhos fundos e corpo muito peludo. E também falava que em noites de lua cheia ele virava lobisomem. Eu não acreditava nisso. Sempre fui muito descrente nesses assuntos. Só acreditava em Deus.
Um certo dia, eu tinha muito trabalho para fazer, e já era por volta de 4:30 da tarde. Quando eu terminei, era por volta de 10 horas da noite. Eu não me preocupei muito, pois nesse lugar não havia crimes e nem assalto. Mas eu tinha que voltar a pé para casa, e era lua cheia. Eu até achei bom, pois assim iluminaria a estrada. Quando eu estava mais ou menos no meio do caminho, comecei a ouvir uivos muito alto. Aquilo era muito estranho. Eu pensei que fosse um cachorro, por isso peguei uma pedra que estava no chão para me defender, caso esse cachorro tentasse me atacar. Os uivos vindo desse suposto cachorro foram chegando mais perto. Parecia que estava me seguindo. Em instantes, eu vi o mato se mexendo, e logo que olhei, eu vi algo que nunca queria ter visto em toda a minha vida. Era um tipo de cachorro muito grande e peludo, de uns 2 metros de altura. Aquilo tinha os olhos vermelhos como brasa. Eu nem tive coragem de jogar a pedra, e logo saí dali correndo. Enquanto eu corria, eu orava a Deus para ele me livrar daquele demônio. E estava funcionando, pois quando eu comecei a orar, o demônio parou de me seguir. Passando-se algum tempo, eu cheguei em casa. Bati na porta com muita força por causa do medo. Rapidamente a minha mãe abriu. Quando eu entrei, eu sentei na cadeira e fiquei tremendo de medo e sem conseguir falar. A minha mãe até preparou uma água com açúcar para me acalmar. Não consegui dormir aquela noite. Falei para a minha família, mas ninguém acreditou. Só a minha mãe que acreditou, pois ela me viu naquela situação. Depois desse dia, sempre volto cedo para casa. E também sempre agradeço a Deus por me livrar daquele demônio. Será que aquela coisa era o homem esquisito transformado em lobisomem? Ou um cão do inferno para me alertar de algum perigo? Bem, eu não sei. Boa noite.